Bom dia, pessoal. Vou fazer a leitura aqui, então, dado seguimento à leitura de João 4:31, e diz assim: ah, é João 4, do 43, tá? Em diante. Tá? Diz assim: ó, depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. O próprio Yeshua havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus os receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Então veja bem aqui, pessoal, olha aqui o que diz aqui João, né? O episódio. A gente sabe, realmente, eu posso testemunhar isso, né? O profeta, aquele que traz uma mensagem, o santo não faz milagre na sua própria casa, é aquele velho ditado. Realmente, hoje eu entendo por que Deus me trouxe para Piratini. Porque em 2008, quando eu comecei esse trabalho publicamente, falando essas mensagens nas praças, nos bancos das praças, nas praças escolares, eu fiz alguns vídeos, mas eu não gravei, não gravava, era ao vivo, assim, natural. Eu comecei esse ministério público, esse trabalho público. Eu vim a público no dia 8 de outubro de 2008, tá? Eu fiz esse trabalho. No dia 21 de setembro de 2008, na sala da patronagem no CTG Tomás Luiz Osório, recebido pelo senhor Nisoli, pelo patrão da Campeira, nós anunciamos publicamente, tá, a Ordem Real dos Cavaleiros, que é um trabalho que eu comecei, onde resume toda essa teoria, resume toda essa mensagem codificada de Cristo para os dias atuais, tá? E aí, logo em seguida, em 2009, Deus me trouxe para Piratini. Deus me trouxe para cá e eu estou aqui até o dia de hoje. A primeira capital dos farrapos, né, onde eu comecei, onde eu vim para dar continuidade a esse trabalho da parte campeira, da parte dos cavaleiros, da parte do desfile do 20 de setembro, da parte do desfile dos fiéis, né, os que serão chamados fiéis, da parte temática desse trabalho, né, onde simbolicamente nós vamos tratar simbolicamente dessas profecias, né? Essa era a nossa pretensão. Mas encontrei muita resistência aqui, eu fui muito perseguido pela polícia, né? Fui muito perseguido pela comunidade. Eu passei momentos bem difíceis aqui, né? Eu tive, ah, eu tive animais furtados, eu tive a minha propriedade furtada, eu tive arames cortados, eu passei muita perseguição aqui, inclusive, né, eu acabei ficando 40 dias detido, né, sendo acusado de uma coisa que eu nem pensaria em fazer. Inclusive, eu estava fazendo um trabalho, um curso no Senac. Eu era a primeira turma, eu era da primeira turma de inauguração de barbeiros do Senac. Eu queria fazer um trabalho voluntário, né, uma barbearia voluntária, para poder arrecadar fundos para começar esse trabalho, para começar esse projeto aqui no município, fazer o galpão crioulo dos fiéis, organizar o desfile temático, né, dos cavaleiros, né, fazer a marcha do silêncio, fazer todas essas coisas. E aí eu vi nesse período o quanto nós encontramos resistência. Eu, de lá da minha cidade de Pelotas, vim para Piratini e fui muito perseguido aqui. Eu sei que as pessoas foram só pivôs nessa história toda. Eu sei que entra forças poderosas que agiram para tentar tirar as minhas forças, para tentar enfraquecer a minha vida, né? Tanto é que, mesmo eu tendo provado onde eu estava nas 2 acusações que me fizeram, mesmo assim eu não pude recorrer ao Estado, eu não pude provar realmente a minha inocência, né? Eu não pude fazer isso porque os agentes da polícia e todo o advogado, que foi o Wilbur Pinheiro na época, né, ele não foi capaz, né, de no dia hábil, né, entrar com recurso para reparação do Estado. Eles fizeram uma parcimônia ali, fizeram uma situação ali que eu tive que ficar calado, né, e não pude dar, né, fiquei no prejuízo, perdi 36 animais. Mas tudo bem, isso tudo Deus sabe. Um dia eu vou falar com mais detalhes sobre essas coisas, né. Hoje eu entendo que o delegado, ele foi usado por Deus. Hoje eu sei
Eu sei que ele foi usado por Deus, né, para me guardar, porque depois descobriram os criminosos, descobriram que tinham a brigada estava envolvida, algum brigadiano estava envolvido, né, foi a época também da prisão daquelas pessoas da Garra lá, daquele pessoal, eu não sei quem eram as pessoas, mas eu sei que, né, tentaram desviar a atenção, incriminar a mim, mas eu provei, né, nos dias que me acusaram, eles não tiveram a sorte, porque eu estava numa consulta com o doutor Fernando Farias no município de Piratini, e na sexta-feira eu estava numa consulta dentária em Pelotas, ou vice-versa, um dos dois. Eu sei que foi uma dentária e uma consulta médica com o doutor Fernando, porque eu estava sozinho aqui fora e tal, eu estava passando uma situação de, de solidão, assim, eu estava passando uma situação espiritual bem delicada, assim, sabe? Mas faz parte da vida. Então eu procurei ajuda do médico, procurei orientação, procurei erguer a cabeça, comecei a fazer meu curso de barbeiro. Foi quando eu estava chegando para fazer meu curso, eles me prenderam, deixaram 40 dias. Nesses 40 dias eu fui vítima de abigeato, eu fui vítima de roubo da minha casa, me levaram tudo, meus arreios, tudo, me deixaram a nada. Até hoje eu não consegui me reerguer assim financeiramente, mas estamos aí, estamos lutando, estamos pelo menos buscando fazer a vontade de Deus, tá? Então é isso, pessoal. Realmente a gente não consegue ser, né, aceito na própria na pátria onde Deus nos coloca. Mas a gente não pode se calar, a gente tem que ter coragem. E aqui diz assim, ó, ah, o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo que eles fizeram em Jerusalém por ocasião da festa, pois também estavam na festa. Então, lá em Jerusalém não foi aceito, mas na Galiléia ele foi reconhecido, ele foi aceito. Os galileus viram as obras que ele fez, reconheceram ele como sendo o unigênito do Pai, Yeshua, o unigênito do Pai, né? Aquele que né, veio fazendo sinais e prodígios, e deram ouvido a ele. Provavelmente, quando esses galileus ouviram a respeito de Jesus, eles ouviram tudo que Jesus falou, e com certeza Jesus falou a respeito do Consolador, Jesus falou da vinda do reino, Jesus falou da vinda do justo, do fiel escravo e fiel discreto, falou daquele que viria que não apagaria mecha fumegante, e aí perguntaram, né, coisas como de onde ele vem, quando ele vem, talvez ele tenha dito, olha, nem eu nem o Pai, nem eu nem os anjos sabem, mas o Pai sabe o dia que ele virá, que o reino virá, que todas essas coisas que eu tenho dito acontecerão. E então é isso. Então agora está chegando a hora dessas coisas acontecerem. De tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer, está na hora de fazer acontecer, está na hora de realmente acontecer. Ou seja, as profecias estão se cumprindo e vão se cumprir e vão ser encerradas, para que comece um novo período, o tempo do reino de Deus. Onde hoje, infelizmente, pessoas, nós vamos ver isso ao longo do estudo, nós vamos ver que pessoas acham que quando hoje líderes religiosos dizem que o reino, eles nem sabem a respeito do reino. Alguns líderes religiosos, quando falam do ungido, desse outro paráclito, ou seja, desse outro Cristo, eles dizem que é o anticristo. Então eles não compreendem. Eles não compreendem aquilo que Jesus falou. Eles não compreendem, né? Eles não compreendem aquilo que Yeshua falou. Então, assim, ó, quando Jesus fala do outro Consolador, ele está falando desse outro Cristo, porque quando ele fala em João lá, o outro Paráclito, cara, Paráclito é alguém que recebe o Espírito Santo, que é ungido. Então, a gente pode dizer, eu já tenho dito nos vídeos, exemplos de ungidos. Jesus, o próprio Yeshua, foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer o ministério dele. Tanto que quando ele foi ungido, ele começou a fazer sinais e começou a falar do reino. O próprio Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei. O Saul também foi ungido para ser rei, mas ele não foi digno de permanecer na unção, porque começou a pirar, né, fazer coisas que não eram para ser feitas. Então o Espírito saiu dele e foi para Davi, né? E então assim, ó, então quando Jesus fala desse consolador, desse escravo fiel e discreto, desse justo, do outro paráclito que virá em nome dele, ele está falando é o mesmo Messias, é esse que vai vir agora. Esse Messias é o mesmo ungido, o mesmo paráclito, o mesmo escravo fiel e discreto, o mesmo justo, tá? É o mesmo, é a mesma coisa, o significado é o mesmo, tá? É o mesmo. Este, quando vier, os judeus que ainda não reconheceram, que não reconheceram Jesus como sendo um Messias, vão reconhecer este como sendo um Messias. E este será o Messias dos judeus, né? Coisa que era para ter sido Jesus, primeiramente. Mas eles, não, esse cara não é, esse cara é um falso ungido, um falso Cristo, né? Mas por quê? Porque não deram tempo a ele, porque, pô, ele veio revolucionar, cara, ele veio revolucionar a política e a religião da época.
E esse cara vai fazer a mesma coisa. Esse cara vai fazer a mesma coisa, ele vai revolucionar a religião e a política do tempo de agora, né? Eu não sei se vão querer crucificar ele que nem crucificaram Jesus. Não sei, mas sobre ele terá um poder. A respeito dele é dito que ele vai vir como um guerreiro, como um leão, ele não vai vir manso, tá? Ele vai vir como um guerreiro, ele vai fazer guerra, ele vai fazer justiça, só que a guerra dele é pela justiça, é pela verdade. Ele vai guerrear, é com justiça que ele julga e guerreia, fala em Apocalipse. Esse não é Jesus, Jesus já fez a parte dele, e ele não é desmerecido por causa da vida desse outro. Não, pelo contrário, esse outro vindo vai honrá-lo, vai enaltecer Jesus, porque vai fazer valer que Jesus realmente é verdadeiro e tudo que ele falou é verdade. Porque Jesus falou a respeito dele e falou outras coisas, entende? Então é isso, pessoas. Então assim, ó, estudem, orem a Deus, leiam os evangelhos, participem, escrevam alguma coisa aí. Eu sou um cara meio bagual, cara, mas assim, ó, eu pego na pá, eu pego ali na pá, eu sou um cara que não pego na caneta, eu pego na pá. Mas assim, agora nem tenho pego muito, mas eu pego na pá, né? E simbolicamente falando. Então, por favor, ajudem-me a levar essa mensagem. O que está em jogo aqui é esse conhecimento que deve ser revelado para que as mentiras que foram implantadas na mente de muita gente caiam por terra. Caiam por terra. Por isso que Jesus e Yeshua, quando diz a respeito dele, diz que ele revelar toda a verdade. Cara, que é coisa mais poderosa que a verdade? Não existe nada mais poderoso que a verdade aqui na terra com relação às coisas de Deus. Porque as coisas de Deus foram ocultadas pela mentira. Inventaram mentiras que o sábado deveria ser mudado para domingo. Inventaram que as pessoas podem ter o título de pastor. Inventaram que tem que dar dízimo de tudo que se ganha para o reino de Deus. Inventaram que tem que construir templos. Coisa que Jesus disse que não fez caso, nem deu ensinamento com relação a isso. Entende? Então muitas mentiras foram implantadas e foram construídas e foram tidas como base de muitas religiões. E é por isso que a gente está vendo o mundo hoje do jeito que está. Então a verdade desse ungido, ela tem que ser revelada, ela tem que ser... e vocês precisam ajudar essa mensagem chegar nos corações. Vocês precisam ajudar para que essas mensagens cheguem no coração das pessoas, porque é o conhecimento que liberta. Não é o título. Não é o título que liberta. Ah, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou... Não, não é. É o conhecimento da verdade das coisas de Deus que nos liberta neste mundo. Porque enquanto nós não tivermos conhecimento da verdade, nós seremos escravos nesse mundo. Não só escravos do pecado, mas como escravos da própria mentira, que tem reinado nas religiões, que tem reinado na boca e no coração de muitos líderes religiosos, enganando a muitos. E isso tem que cair por terra. Tem que cair por terra. Você entende? Então é isso. Me ajudem a entender tudo o que está acontecendo, me ajudem a entender a minha missão, me ajudem, eu preciso de vocês. Outra coisa que é um mistério na minha vida que apareceu, eu quero compartilhar com vocês, meu sobrenome é Canieles, é um sobrenome espanhol, da origem da região da Catalunha. Essa família é uma família meio que única aqui. Isso não trata melhor ou pior, mas é uma família muito rara, tá? E eu sempre disse, eu tive sempre muitas revelações desde pequeno, eu sempre disse que nós somos de linhagem judaica, eu sempre disse que os meus antepassados fugiram, né? Eu sempre disse isso, foi muito claro para mim, eu não sei explicar como isso se dá. E engraçado que se vocês pegarem esse sobrenome e escreverem C-A-N-I-E, 2 L's, E de novo e S, se vocês fizerem uma inversão de letrinhas, tirando uma letra ou duas que sobra, fica El Elias em espanhol, que quer dizer o Elias. Todos sabem, queridos amigos, queridos irmãos, que todo quem tem o mínimo de conhecimento das coisas de Deus, não do cristianismo, mas do judaísmo, sabe que sempre que vem um ungido, um Messias, sempre tem que vir um Elias antes. Elias é um nome próprio, mas ele tem um significado no judaísmo. O precursor, o que vem antes, o que prepara o caminho. Elias quer dizer esse. Então, Elias significaria assim, ó, aquele que prepara o caminho. Tá? Então, o Elias. Então, isso é um mistério, eu compartilho com vocês.
Mais uma coisa que é um mistério. Então o mundo está cheio de mistérios que nós temos que juntos revelar com humildade. Enquanto as pessoas querem serem prepotentes, de querer serem os detentores da verdade, né? Os detentores da justiça, os detentores, aqueles, né? Esses que carregam títulos, que se acham alguma coisa porque são vítimas da síndrome do falso poder. Enquanto existir isso, não vai existir o reino, não vai existir a verdade, ela vai ser oculta. Mas quando nós nos despirmos da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência e formos como iguais, como Jesus disse em Mateus 23, eu vos chamo como irmãos. Ele declarou que nós todos somos irmãos. Ninguém é pastor, ninguém é doutor, ninguém é mestre. Ou seja, pastor é Jesus, doutor é esse cara que vai vir agora, e pai é que está no céu. É isso que Jesus disse em Mateus 23, para resumir. E nós todos somos irmãos. Nós não somos um pastor do outro, um apóstolo do outro, não. Os apóstolos já vieram, o pastor já veio, que é Jesus, o Pai que está no céu. Agora nós estamos aguardando o doutor, que é o Espírito Santo da verdade, que é esse que vai vir como o outro Cristo, o outro Paráclito. Esse será o doutor. Porque quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele desceu para dar força a Jesus fazer a parte dele, como o unigênito do Pai. E agora, quando esse receber esse mesmo Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vai fazer a obra através dele. Vai se dar a obra do Espírito Santo. Por isso que está escrito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quando nós dizemos eu aceito o batismo em nome do Pai, é porque eu conheço a mensagem do Pai e aceito, é porque eu conheço a mensagem do Filho e aceito, mesmo que eu não entenda, e eu também aceito que haverá a mensagem do Espírito Santo, que é a que vai vir agora através desse outro Consolador. Então, assim, orem, peçam sabedoria para entender dessas coisas que eu tenho dito, tá? Não é difícil de entender. Eu não acredito que eu iria guardar isso comigo durante todos esses anos, né? Eu tenho refletido sobre isso nesses longos anos, né? Eu tenho refletido muito dos meus alguns anos para cá. Começou bem novinho lá, os sinais começaram com 12, depois com 17, 18 eu comecei a entender o evangelho do reino, e de lá para cá não parou mais. Só que essa mensagem eu tenho revelado agora. Agora é que ela tá vindo a público, de 2008 para cá. Então, eu peço a ajuda de vocês para construir esse trabalho. É uma coisa orgânica, é um trabalho orgânico, tá? Quero que seja fiel, quero que seja verdadeiro, quero que liberte o coração, quero que façam muralhas caírem, quero que as máscaras caiam também, quero que muitas pessoas se convertam, aceitem que Jesus sempre falou a verdade, porque vocês sabem por que os falsos se tornaram falsos, renunciaram à verdade? Porque eles não acreditaram. Eles acreditam, não, isso não vai vir nada, vamos fazer do nosso jeito e vamos ganhar em cima disso. Mas quando eles verem que realmente Jesus falou a verdade, quando esse cara se revelar e eles verem, pô, realmente Jesus falou a verdade, eu estou entendendo a verdade agora, alguns vão se converter, alguns vão voltar atrás, vão pedir perdão, vão se ajoelhar e pedir perdão. Outros talvez não. Mas isso aí cabe a Deus, não a nós. Então é isso, pessoas. Que esse Espírito alcance vocês. Que esse Espírito alcance vocês através dessa mensagem. Que esse Espírito quebre barreiras, abra um entendimento, fortaleçam cada um de vocês, impulsionem vocês, a cada um de vocês, que vocês compartilhem, curtam, na hora do Pix ajudem, não tenham medo, é centavos, não precisa ser reais, pode ser centavos de reais, não importa, porque a intenção é um pouquinho de muitos, não é o muito de poucos, como tem sido feito até o dia de hoje. A intenção não a intenção é fazer com que esse reino comece, seja proclamado e não pare durante 1000 anos, para se cumprir a profecia. Então tá, pessoal, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça, nos una. Muito obrigado. É um vídeo vamos ver quanto tempo eu tô precisando de óculos agora. Aí tá eu não consigo nem enxergar, pessoal, por causa da luz. Mas tudo bem. Vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe.